Boa noite, gente. Dando continuidade ao nosso assunto de distúrbios urinários, hoje nós vamos estudar sobre insuficiência renal, como ela ocorre, o que leva, quais são os fatores de risco, o tratamento, o diagnóstico e quais os cuidados de enfermagem. Então, vamos começar falando vamos relembrar um pouquinho da anatomia do sistema urinário. Ele é constituído por órgãos responsáveis em elaborar a urina e armazená-la temporariamente até que ela seja eliminada. São eles: os rins, o ureter, bexiga e a uretra. Sendo que entre o ureter e a bexiga a gente tem os ductos que vão carregar a urina, ok? Quais são as funções dos rins? Os rins, eles funcionam como filtro do nosso corpo. E além da função de filtrar o sangue, ele é responsável pela produção da urina. Então, ele filtra o sangue, controlando os diferentes sais orgânicos. A cada minuto, cerca de 1/5 do sangue passa pelos rins para filtragem. O produto filtrado, porém, é ainda muito menos concentrado que a urina. Proteínas, águas, sais minerais e vitaminas são reabsorvidos para o organismo e o resultado final desse processo é transformado em urina e expelido para o organismo. Ou seja, tudo chega até o rim faz esse processo de filtragem, o que não serve, ele vai excretar através da urina, e o que serve, ele vai reabsorver através de sais minerais, proteínas, e além de fazer a filtragem do sangue, tudo que está sendo produzido ali no sangue, ele também vai fazer essa função de filtrar o nosso sangue, de tornar ele menos denso ou mais denso. Isso também é função do rim. Excreção de resíduos resultantes da atividade orgânica, como por exemplo a ureia, pode ser excretada pelo sangue ou pela urina. Vocês vão ouvir falar muito nessa aula sobre ureia e creatinina, que são enzimas que são excretadas pelo sangue ou pela urina. E elas são os principais indicativos para uma insuficiência renal aguda. Ela é que indica se o paciente está com algum tipo de distúrbio renal. O aumento dela no exame. Então, essa imagem aí é uma imagem de um corte mediano do rim. Ele mostra pra gente o córtex, a pirâmide, o cálice. Do cálice, essa urina ela vai ser drenada para a pelve renal. Da pelve, ela vai cair lá no ureter, do ureter na bexiga, e da bexiga ele vai ser expelido para fora do nosso organismo através da uretra. Lembra da anatomia do sistema reprodutor masculino e feminino? Então, o homem tem a uretra mais interna e a mulher, a uretra dela é mais externa. Por isso que a mulher tem mais chances de infecção urinária. Lembra da nossa última aula que a gente estudou isso? Ureia e creatinina. A ureia é o resultado, como eu falei para vocês, são duas enzimas, todas duas são metabolizadas pelo fígado, e a ureia é o resultado final das proteínas aproveitadas e reaproveitadas pelo nosso organismo, produzida para metabolizar essas proteínas e eliminada pelos rins. A creatinina também é produzida pelo fígado, através de uma enzima chamada creatina fosfato, para metabolizar as proteínas ingeridas que serão consumidas pelos músculos para gerar energia. O resultado final dessa proteína, da creatina fosfato, então o rim ele vai produzir essa enzima vai ser jogada para os músculos para gerar energia. O resultado final dessa enzima é a creatinina. Essa creatinina ela vai ser excretada do nosso organismo através do sangue ou através da urina, ambos pelo rim. O que não serve, o rim vai excretar para fora. Então, se eu tenho um aumento desses marcadores no meu exame de sangue ou de urina, me indica que alguma coisa não está legal com o meu rim. Alguma disfunção eu estou tendo ali. Eu vou ter que procurar saber o que está acontecendo com o meu rim para poder investigar, para tratar a causa, para saber o que está levando meu rim a produzir mais ureia e mais creatinina. A insuficiência renal aguda caracteriza pela perda súbita e quase completa da função renal, pela diminuição da filtração glomerular.
resultante de retenção de substâncias que normalmente seriam eliminadas pela urina, como, por exemplo, ureia, creatinina, fosfato, potássio, cálcio, sódio pode ser eliminado na urina. Pode ocorrer em questão de horas ou dias. Quais são os fatores de risco? São diversos os fatores que podem levar a uma insuficiência renal aguda. Entre eles, obstrução dos rins ou das vias urinárias, como, por exemplo, um cálculo renal, ele pode obstruir. Estou com um cálculo preso lá no meu ureter, um cálculo grande, ele vai impedir a urina de passar. E com isso pode me levar a uma insuficiência renal. Um trauma, tive um acidente, tive uma pancada no rim que causou algum distúrbio que me levou a uma insuficiência renal. É algo temporário que eu vou tratar essa causa e com o tempo o meu rim vai voltar a funcionar normalmente. Diarreias, tem muita perda de eletrólito, tem muita perda de sais minerais, de proteínas através das fezes. Então, isso pode levar a um quadro de insuficiência renal, porque o organismo está eliminando mais do que produzindo. Queimaduras, o paciente com queimaduras, principalmente de segundo e terceiro grau, ele perde muito líquido e isso pode levar a uma insuficiência renal aguda. Acidentes com animais peçonhentos, o veneno é tóxico, pode ter algum fator renal. Choque hipovolêmico. O que é choque hipovolêmico, professora? Perda muito grande de um volume de uma vez só. Por exemplo, uma hemorragia, paciente pós-parto, teve uma hemorragia uterina muito grande. E aí baixou rapidamente lá a quantidade de volume corrente no corpo da paciente porque ela teve uma hemorragia. Com isso, ela teve uma hipotensão por um período muito prolongado. E isso fez com que o meu rim parasse de trabalhar na velocidade que ele estava trabalhando. Ele não consegue mais metabolizar do jeito que ele estava metabolizando. Então, vai me levar a uma insuficiência renal aguda. Por que aguda? Porque é um período temporário. Eu vou tratar a causa e depois ele vai voltar a funcionar normalmente, diferente da crônica. O paciente insuficiente renal crônico é aquele paciente que ele já vai ter uma doença de base, que vai causar insuficiência renal crônica, e essa insuficiência renal crônica é aquele paciente que vai para a máquina, que faz hemodiálise 3 vezes por semana, ou aquele paciente que vai precisar de um transplante renal. Então, tem a diferença da aguda para a crônica. Aguda é aquela que é um período temporário. Tratou a causa, você conseguiu tratar a causa, o seu rim vai voltar a funcionar normalmente. Ou, se você não conseguir tratar a causa, com o tempo ela vai passar para a crônica. A crônica é aquela que o paciente o rim dele não funciona direito mesmo e ele vai precisar de equipamentos de auxiliares para ajudar na filtração do nosso sangue, que é a hemodiálise. O paciente vai para a máquina e a máquina faz todo esse processo de filtrar o sangue, porque o próprio rim já não consegue fazer isso sozinho, tá? O uso prolongado de alguns medicamentos também pode levar à insuficiência renal aguda e outras causas, hipertensão, pressão muito alta, diabetes, pode levar a uma insuficiência renal aguda. Os sinais e sintomas vão variar de acordo com a causa, de acordo com o órgão afetado. Então, cada órgão vai me apresentar um sinal, um sintoma diferenciado. Alguns a gente pode identificar logo de cara. O paciente ele fica mais letárgico, mais devagar, sonolento. Tem alguns pacientes que ficam inchados porque eles estão retendo líquido. Eles estão com oligúria. Lembra o que é oligúria? Diminuição do volume urinário. Então, eles estão retendo líquido. Então, eles vão ficar mais inchados. Eles ficam com uma face mais inchada, tipo uma face de lua. A mucosa e a pele deles estão desidratadas. Você vê que o paciente está desidratado, está com a pele ressecada mesmo. Não ressecada de sol, de tomar sol. É uma pele desidratada mesmo, porque ele não está tendo volume adequado. O paciente com insuficiência renal aguda, ele tem um odor de urina, ele exala a urina, principalmente aqui onde o nosso clima é bem quente, você sente, por mais que ele tome banho, ele continua exalando aquele odor de urina mais forte. É o que a gente chama de hálito urêmico. Ele pode exalar isso tanto pela respiração,
como pela transpiração, pelo suor ou mesmo pelo hálito. Por quê? Ele está eliminando toxinas através desses processos de respiração, transpiração e o hálito. O paciente queixa muito de cefaleia, pode ser decorrente de uma hipertensão, a pressão sempre aumenta, tá? A urina é concentrada, ou seja, uma urina um amarelo mais escuro, com odor bem forte. Tem abalos musculares. O que é isso, professora? Tem espasmos. Do nada ele começa a ter um espasmo muscular. Por quê? Tá faltando energia. Ele não tá tendo energia, não tá conseguindo ter muita energia, tá? Ureia e creatinina com valores muito elevados, é o que eu falei. Ureia e creatinina com valor muito elevado, você vai desconfiar de algum distúrbio renal, tá? Alguns pacientes podem ter anemia associada, ou seja, o rim ele não está conseguindo filtrar esse sangue direito. Então, algum distúrbio hematológico pode estar associado aí também. Então, cada causa vai apresentar um sintoma específico dependendo do órgão que foi afetado, ok? Como que é feito o diagnóstico, professora? Através da queixa clínica e do exame físico do paciente, o médico vai considerar as queixas do paciente, vai examinar ele e a gente tem alguns exames auxiliares. Quais são os principais? Sangue e urina. O sangue, ureia, creatinina, sódio e potássio. Ureia e creatinina estão elevados? Já é uma investigação que ele vai fazer para insuficiência renal aguda. E na urina, ele está perdendo uma quantidade excessiva de sódio, potássio, ureia, creatinina, proteína, também vai estar me indicando que ele está com indicativo de insuficiência renal. E aí o médico vai pesquisar qual a causa. Aí ele vai pegar o histórico do paciente todo. Se o senhor teve um trauma, se o senhor teve diarreia, teve algum acidente, teve algum tipo de hemorragia, o senhor é hipertenso, o senhor é diabético. Aí ele vai pegar toda a história pregressa do paciente para tentar saber o que está causando essa disfunção renal do paciente. Alguns casos, eles pedem os exames de imagem. O ultrassom ele vai indicar um leve aumento do rim ou uma atrofia e a tomografia a mesma coisa. Em casos mais raros, quando a insuficiência renal aguda está evoluindo para uma crônica, o médico pede uma biópsia renal para saber qual foi a causa específica de estar. Ele não achou nenhuma causa, ele tem que descobrir o que está causando. Aí ele pede uma biópsia renal, pede uma avaliação de um cirurgião e pede uma biópsia. Por que a ureia e a creatinina são importantes para avaliar a função renal? É simples, gente. Se as duas substâncias são produzidas pelo organismo e eliminadas pelos rins, a sua concentração ela tem que estar sempre estável. Sempre vai estar no nível estável. A gente tem os valores lá, que todo exame tem um valor normal, tem os valores para cada um. Então, se os rins passam a não funcionar bem, elas vão começar a se acumular no sangue. Então, quanto pior a função renal, maior vai ser o valor da ureia e da creatinina. Sendo que o que eles consideram mais é a creatinina. Por quê? A ureia, dependendo de algumas causas, ela pode variar, dependendo da causa. Por exemplo, na diarreia, a ureia ela vai variar. A creatinina nem tanto. A creatinina ela é específica mesmo para determinar esse tipo de problema, ok? Qual que é o tratamento? Não existe um tratamento específico para a insuficiência renal aguda. O tratamento será direcionado de acordo com a causa. Mas tem algumas coisas que o médico já vai indicando. Restrição do uso de certos medicamentos, restrição de líquido. Ou seja, o paciente já está retendo líquido. O rim dele já não está trabalhando direito. Então, eu não vou encharcar esse paciente. Eu não vou correr um soro muito rápido. Eu vou pedir ele para ele ingerir menos líquido. E vou vigiar como que ele está eliminando essa quantidade de líquido que está sendo injetada e ingerida por ele também. Pedir ele para ter uma dieta mais equilibrada, então maneirar no sal, maneirar na proteína. Administrar medicamentos se os níveis sanguíneos de potássio e fosfato estiverem altos. Isso aí é indicação médica. E se necessário, esse paciente vai evoluir para uma diálise peritoneal, que nesse caso somos nós da enfermagem que fazemos via conduta médica, tá? O que é diálise peritoneal, professora? Quando a lesão renal é aguda e prolongada,
O rim, ele precisa de um auxílio para filtrar esse nosso sangue. Então, como que é feita? É feita a diálise peritoneal, ou seja, é uma técnica onde o sangue será filtrado a partir da cavidade peritoneal. O médico, geralmente é um urologista ou um cirurgião urológico, ele vai vir, vai colocar um catéter na parede da cavidade abdominal e a partir daí a gente vai começar a infundir um líquido que chama dialisante para a cavidade abdominal. Esse líquido vai fazer essa filtração do sangue, essa filtragem do sangue, tá? Ela pode ser feita de forma temporária. A diálise peritoneal ela é feita de forma temporária, apenas até a recuperação do quadro do paciente. E nos casos de insuficiência renal crônica, é indicada a hemodiálise, tá? A diálise peritoneal ela é só para os casos temporários. Se o paciente evoluir para um quadro de insuficiência renal crônica, aí já passa para caso de hemodiálise, que é aquela que é feita 3 vezes na semana, que o paciente tem que ir lá. Aqui em Valadares a gente tem 2 centros, né, que são específicos para isso. Então o paciente vai lá 3 vezes por semana, geralmente segunda, quarta e sexta, ou terça, quinta e sábado, e fica um tempo lá na máquina e a máquina faz a filtragem do nosso sangue, retirando tudo o que não é necessário, ok? E ela pode, agora a diálise peritoneal ela é realizada de forma manual ou utilizando equipamentos. No hospital, você vai trabalhar no hospital público que não tem a máquina lá para você utilizar, fazer a diálise peritoneal por meio da máquina. Então, como que você vai fazer? Nós temos 2 tipos, a peritoneal intermitente e a ambulatorial contínua. A intermitente, você, técnico em enfermagem, ou o enfermeiro, ou o médico, ele vai injetar um líquido através de um catéter lá na barriga, que eu falei para vocês. Tem um catéter específico para diálise e tem alguns médicos, alguns mais antigos, que vão com gel mesmo e funcionam ali no peritônio, tá? Aí ele vai injetar esse líquido com uma seringa durante 10 minutos. E vai deixar esse líquido ali no peritônio de 60 minutos de 60 a 90 minutos. Ele deixa ali, esse líquido vai fazer a filtragem do sangue. Ele vai ajudar o rim a trabalhar lá no peritônio. Em seguida, esse líquido aí vai abrir, tem um dispositivo, tem um próximo slide, vou mostrar para vocês, vai abrir e tudo que não for necessário para o nosso organismo vai ser drenado para fora através da bolsa, da outra bolsa. Já a peritoneal ambulatorial contínua, o líquido dialisante vai permanecer um tempo maior. Então, vai ser trocado 5 vezes ao dia. Vai pendurar o líquido. Esse líquido ele vai sendo drenado para dentro da cavidade do peritônio. Ele permanece ali durante um período. E aí, o médico vai prescrever de quanto em quanto tempo ele quer que você faça a troca desse dialisante. Coloca o líquido lá no suporte de soro. O líquido vai descer, vai para a cavidade peritoneal, vai ficar ali durante um tempo. Enquanto isso, a bolsa vai ficar fechada, o sistema fechado. Bolsa do sistema urinário do paciente fechada. Por quê? Tá fazendo a troca, tá fazendo a filtragem lá. Então, tudo aquilo que não é necessário mais para o nosso organismo, vai jogar fora. Depois de um tempo, abre e vai ser drenado. Essa ambulatorial contínua é a mais realizada. Por quê? Você só tem que fazer 5 trocas, geralmente 3 durante o dia e 2 durante a noite. Você não incomoda tanto o paciente. Essa intermitente é para os casos mais de urgência, porque a cada 10 minutos você tem que estar injetando líquido dialisante ali. Já ambulatorial contínua não, são 5 vezes ao dia só, sendo 3 durante 5 vezes, sendo 3 durante ao dia e 2 durante a noite. Geralmente é assim que é realizado. E a automatizada, ela é realizada com uma máquina, geralmente no período noturno, porque isso vai dar autonomia para o paciente durante o dia, realizar as atividades que ele precisa realizar. Então, é desse jeito que funciona, gente, ó. Tá? A cavidade abdominal do paciente, o peritônio, o fluido de diálise, o catéter. O fluido de diálise entra pelo catéter,
permanece durante um tempo na cavidade abdominal, no peritônio. O peritônio vai realizar essa filtragem do sangue, auxiliando o rim a trabalhar, porque o rim não está dando conta. E aí, depois de um tempo, eu vou abrir o clamp, tem um clamp, vou fechar o clamp para o fluido de diálise e abrir o clamp para o fluido do catéter. Para quê? Para drenar tudo que foi tóxico, tudo aquilo que não foi aproveitado pelo nosso organismo. Toda substância tóxica, tudo que não foi aproveitado pelo organismo, vai para a bolsa do fluido residual, ok? Só que tem algumas complicações decorrentes da diálise. O paciente pode ter peritonite. O que é peritonite? Uma infecção da cavidade peritoneal. Por alguma técnica incorreta, na hora de introduzir o catéter, não foi feita uma boa asepsia, ou então teve entrou algum micro-organismo através do sistema de diálise, do sistema da bolsa, entrou algum micro-organismo, alguma coisa causou essa peritonite. Eu posso ter um extravasamento de líquido, ou seja, ali onde está o catéter, tá vendo? Ao invés do líquido ir só lá para a cavidade abdominal, eu posso ter extravasamento do líquido para fora da cavidade abdominal. Posso ter sangramento no local da punção, dor local e formação de coágulos dentro do catéter. Igual uma punção venosa, gente. A gente não tem formação de coágulo na punção venosa? Pode ter formação de coágulos dentro do catéter de diálise peritoneal também, ok? É nossa função de enfermagem acompanhar esses pacientes de diálise. Geralmente eles ficam em um quarto separado. O próprio hospital disponibiliza um quarto para esse paciente, ou são pacientes que estão em um leito de UTI. Eles devem ser monitorizados frequentemente, sinais vitais, atentar para não ter uma hipotensão ou uma hipertensão, tá? Lavar as mãos sempre antes e após manipular o paciente, usar máscara, observar os locais de inserção do catéter, como que estão as condições, tem algum sinal flogístico, está tendo extravasamento de líquido, está tendo sangramento, o paciente está queixando muita dor. Realizar as trocas conforme a prescrição do médico. O médico vai prescrever, eu quero que você realize a troca a cada 6 horas. Então, eu vou colocar um líquido dialisante aqui nesse horário e daí tantas horas eu vou abrir, vou deixar descansando e depois eu vou e coloco o outro. É assim que funciona, tá? Anotar quanto de urina que o paciente teve durante o período que você esteve com ele, durante o período do plantão. Anotar o balanço hídrico. O que é o balanço hídrico, professora? Vocês vão aprender isso mais pra frente, eu já falei com vocês algumas vezes. É a quantidade de líquido ingerido, administrado, menos a quantidade de líquidos eliminados. Então, aí eu vou saber se esse paciente está retendo líquido, se ele está eliminando mais, se ele está retendo ou se ele está normal. Tá? Na quantidade que é considerada normal, tá? Agora, cuidados de enfermagem para pacientes com insuficiência renal aguda no geral. Aqui, mesmo aqueles que não precisam de diálise peritoneal. Sempre anotar o débito urinário, balanço hídrico, você vai fazer também desses pacientes, porque eu preciso saber se ele está retendo mais ou se ele está eliminando mais. Aferir sinais vitais, tá? Você vai pesar esse paciente. Por que pesar? O paciente ele chega muito inchado. E com o decorrer do tratamento, esse inchaço, esse edema, ele vai diminuindo, porque o paciente começa a eliminar. E isso vai ajudar o médico e vai ajudar a gente na enfermagem a saber se o tratamento está sendo eficaz ou não, tá? Orientar um paciente, a família, quanto a manter uma dieta equilibrada e olhar se você vai verificar se está com a pele desidratada. Se tiver, você vai orientar a família a passar uma loção hidratante, ou se o hospital disponibilizar, você vai passar essa loção hidratante durante o banho. E estar atento para complicações como dispneia, taquicardia, taquiarritmia. Alguns pacientes mais graves, principalmente esses pacientes que estão em diálise peritoneal, eles podem evoluir para uma PCR. Então, sempre estar atento quanto a isso. Tá bom, gente? Eu vou deixar essa aula disponibilizada no YouTube para vocês, no meu canal. Fiquem com Deus. Qualquer dúvida, estou às ordens, tá bom?